Então, vamos para o dia 7. Então, hoje vamos falar sobre o meu ouvir. E o que eu vou falar hoje? Exatamente sobre isso, para a gente silenciar as vozes externas e prestar mais atenção em nós. Por quê? Porque a gente precisa se ouvir, a gente precisa prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo, o que a nossa intuição está querendo nos dizer, porque a gente só escuta as coisas externas, a gente fica só prestando atenção no que está acontecendo ao redor, a gente fica prestando atenção na vida dos outros, a gente fica vendo o que está acontecendo com o outro. Ai, o outro está crescendo, o outro está trocando de emprego, o outro está evoluindo. Tá, e nós? Então, assim, ó, silenciar tudo à volta e prestar mais atenção na tua vida. A tua vida é importante. Não é egoísmo, não é, não é uma coisa ruim a gente prestar atenção só na gente. Porque se a gente tá bem, se a gente tá cuidando da gente, se a gente se sente bem com a gente vai estar bem para estar lidando com as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente tá triste, a gente tá desanimada e daí a gente quer dar força para os outros que estão precisando. Como que a gente consegue? A gente não consegue. A gente finge fazer uma coisa, a gente força uma coisa. Então, o convite hoje é esse, é o meu ouvir, silenciar. E como que eu faço isso? De várias formas. E te ouvindo, tu vai descobrir qual é a tua forma de se ouvir, de se escutar. Então, pode ser uma meditação, pode ser um momento de silêncio no início do dia, bem cedo, enquanto ninguém acordou, pode ser um momento no final do dia, depois que todo mundo foi deitar. Então, assim, é tu que vai definir. Se escutando, tu vai definir qual é o teu momento. É um momento de fazer uma oração no início do dia, de agradecer, ou é no final do dia a oração, a meditação, o caderno da gratidão, que eu não sei se eu já falei aqui, mas o caderno da gratidão também é bem importante. Antes de dormir, toma um chazinho e faz o caderno da gratidão. Começa todos os dias agradecendo 5 coisas. Já é bem pouco. E tu vai ver como a gente tem coisas para agradecer todos os dias. Todos os dias a gente vai achando mais coisas para agradecer. Porque a gente só sabe reclamar, a gente só sabe pedir e o agradecer. Quando a gente não valoriza aquilo que a gente tem, como que a gente vai ter mais? Como que a gente vai ter coisas melhores se a gente não cuida daquilo que a gente tem, do pouco que a gente tem? Então, é uma forma também de se ouvir. Gratidão pelo quê? Pelo ar que tu respira, pelos olhos que tu abriu de manhã, pelo alimento. Às vezes a gente briga, né? Estressada, ter que limpar a casa, ter que lavar a louça. Mas se a gente tá fazendo isso é porque a gente tem uma casa, é porque a gente tem o que comer. E eu falo isso porque eu também já fui assim, a pessoa que só reclamava. A pessoa que só reclamava e o mundo vivia contra mim. E não é. Quando a gente para de ser a vítima, a gente percebe que muita coisa muda. Então, passa a agradecer em vez de reclamar, porque quando a gente reclama, tá dizendo reclama, tu tá clamando 2 vezes. Então, agradece. Agradece pela roupa, agradece pelo alimento e depois tu vai vendo como cada dia vai surgindo coisas novas para agradecer. Pelos clientes que passaram por ti naquele dia, pelas pessoas que tu pôde servir naquele dia. E assim sempre vai vindo mais coisas para a gente poder agradecer. Então essa é uma forma de se ouvir também. Então tu vai achar a tua forma de ouvir. Prestar atenção nos sinais do teu corpo, prestar atenção na tua intuição, aquela coisinha que às vezes te fala e daí a gente não presta atenção. Dores no corpo, porque o nosso corpo fala, ele mostra pra gente se tem alguma coisa errada. Então, a doença começa aí, né? A gente vai tendo um incômodo, vai indo, a gente não olha, vai indo, até que a doença aparece no corpo físico. Só que tudo começa no mental, tudo começa na nossa mente. O que tu tem pensado, o que tu tem escutado. Notícias de TV, isso é um veneno.
músicas, dependendo do tipo de música que tu escuta, as letras que tu escuta, a gente fica repetindo aquilo. E tudo aquilo que a gente manda para o universo, ele devolve pra gente de volta. Aí é uma energia, tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Então presta atenção nos telejornais que tu assiste, nas novelas que tu assiste, nas séries que tu assiste, nas pessoas que tu conversa, aquilo que sai da tua boca, isso é bem importante. Então começa a te policiar em tudo aquilo que tu tá ouvindo, que tu tá falando, que tu tá aquela música que tu repete demais aquela letra, né? Então, ao invés disso, coloca uma meditação, coloca louvor, tem uns louvores, umas músicas bem bonitas, com letras bem bonitas, não é aquelas coisas assim chatas de tu ficar escutando. Então, assim, cada um vai achar a sua forma de se ouvir, né? O coração dispara quando acontece tal coisa, o meu corpo fica tenso quando fulano fala comigo. Por quê? Por quê? Começa a te questionar por quê. Presta atenção no que teu corpo sente e ao mesmo tempo tu vê qual a reação, por que aquilo veio para ti. Então, prestar mais atenção no nosso dia a dia, se ouvir, isso é importantíssimo. Eu vou contar uma historinha então agora, relacionado a isso. Era um fazendeiro, né? Ele estava lá num galpão cheio de feno e ele perdeu o seu relógio no meio do feno e não encontrou mais. E procurou. Daí foi lá, chamou o pessoal que estava lá na fazenda com ele, e daí todo mundo procurou, tentou procurar, todo mundo, e foi, tentaram, ninguém achou. Daqui a pouco chegou uma criança e ele perguntou o que estava acontecendo. Daí ele disse que tinha perdido o relógio dele, então que eles estavam procurando. E daí ele pediu para todo mundo ficar em silêncio. Daí todo mundo ficou em silêncio, todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e saíram dali e deixaram o menino. E dali um tempo o menino veio com o relógio e entregou para ele. E daí abismado, né? Nossa, aquele monte de gente tinha procurado e ninguém tinha achado. Como é que a criança chega e acha? Daí ele perguntou, mas como que tu achou? Aonde que tu achou? Daí ele disse assim, eu apenas escutei o tic-tac do relógio. Então, assim, como a criança é pura, né? E às vezes muito mais inteligente do que a gente, né? Tava todo mundo ali conversando e nervoso e tudo, e tentando procurar, não iam achar mesmo. E ele parou, silenciou e só queria escutar o tic-tac do relógio. E ele encontrou o relógio. Então, assim, o que tá faltando a gente fazer para isso acontecer com a gente? Então, pensem a respeito. E a tarefa, então, vai ser isso. Escolher um momento do dia, a partir de hoje, que tu vai te escutar. Tu pode ler, faz o teu ritual, cria o teu ritual e faz todos os dias a mesma coisa. Para ele se tornar uma rotina, tu vai ter que fazer todos os dias a mesma coisa. Eu gosto de acordar cedo, e daí eu escuto ali um devocional, que eu gosto bastante do Thiago Brunet, ou da Joyce Meyer, e escuto ali o que eles pregam e tal, e faço ali o meu ritual de manhã cedo. E só que amanhã eu tenho uma que eu sigo aqui também, que ela vai começar a fazer uma jornada, é segunda, terça e quarta. Eu acho que é Mulheres Corajosas, não me lembro. É 6:30 da manhã. Então, quando ela abre essas temporadas dela, eu também gosto de participar. Ela vai falar sobre a Bíblia, enfim. Então, é um compromisso também. Então, 6:30 ela começa a fazer uma live e eu vou participar também. Eu gosto de escutar, porque o início do dia, assim, é silencioso, né? A gente pode se conectar com os sons da natureza, às vezes o barulho só dos pássaros, o silêncio, assim, é muito gostoso. Mas tu vai achar a tua forma, essa é a tarefa, tu vai achar a tua forma. Se é antes de dormir, que tu vai colocar uma meditação e vai ler alguma parte de um livro que tu gosta, uma mensagem, uma passagem. Enfim, tu vai achar o teu momento de silêncio. Isso é importantíssimo, todos os dias. Isso mantém a gente, assim, num equilíbrio. Mesmo que a gente tenha, não que a gente não vai ter os problemas, mesmo que a gente tenha os problemas, os desafios no dia a dia, a gente aprende primeiro a respirar e depois pensar como que a gente vai resolver. Então, isso é se ouvir, é prestar atenção no que tá sentindo, e daí, ali tu vai decidir como que tu vai agir ou reagir em relação àquilo que tá acontecendo.
Então, façam a tarefa, ela é bem importante, e adquiram o hábito. Então, façam todo dia a mesma coisa, até que se torne uma rotina, e você, o dia que não puder fazer, vai sentir falta. Tá bom? Até amanhã.